Alô, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone e neste momento está iniciando o EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E hoje estamos dando início ao nosso mais novo trimestre, ou seja, nossa mais nova revista, do nosso quarto trimestre de 2024, que tem como título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Esta lição aqui, nosso comentarista, pastor Elinaldo Renovato, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali no estado de Natal, Parnamirim. E nossa lição maravilhosa, hoje é a nossa primeira lição, estou com ela aqui em mãos, que vai tratar sobre as promessas de Deus. Lição de número 1, dando início a esse maravilhoso trimestre e último trimestre aqui de 2024. O tema é as promessas de Deus. No nosso texto áureo está em Jeremias capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Verdade prática diz o seguinte: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Então, lembrando que nossa verdade prática é o resumo de todas as nossas lições. Nossa leitura bíblica em classe está em Isaías capítulo 55, versículos do 6 ao 13. Nós não vamos ler para ganharmos tempo, mas isso é uma obrigatoriedade para todos os professores, aos domingos, ele fazer menção desta leitura. Nossos objetivos da lição, nosso primeiro tópico está definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao povo para desfrutar uma grande bênção. Nosso tópico 2 é apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. Nosso tópico 3, que é o objetivo 3, temos elencar os tipos de propósito das promessas divinas ao longo da Bíblia. E nosso comentarista aqui, ele deixou bem claro que as promessas de Deus, ela tem um objetivo. Esse objetivo, ela é para atender os desígnios de Deus. Lembrando que todas as promessas de Deus, elas são um ato de sua vontade. Então, para cumprir a vontade, é que Deus faz esta menção. E o mais interessante é que na Bíblia, ela existe 8.500 promessas. Dessas 8.500 promessas, 7.500 quem fez foi o próprio Deus. Então, Ele foi quem fez todas essas promessas. Então, todas as promessas que caracterizam o desenho de Deus dependem muito da nossa fé, que nós vamos ver ao longo da nossa lição e ao longo desse trimestre que vai tratar sobre as promessas. Nosso tópico 1, temos o convite de Deus. Nosso tópico 2, as promessas e seus fundamentos. E nosso tópico 3, temos os tipos de propósitos das promessas de Deus. Então, leitura, lição maravilhosa desses tópicos. E o comentarista da nossa lição, Elinaldo Renovato, no nosso primeiro ponto, nosso primeiro tópico, ele faz um convite à promessa. Lembrando que ele cita Isaías capítulo 55, que apresenta realmente um convite maravilhoso de Deus, que oferece uma graça, redenção e bênçãos abundantes ao seu povo, né? O capítulo começa com um apelo para que todos venham a Deus e recebam aquilo que Ele nos oferece, ou aquilo que Ele oferece, gratuitamente, para que todos desfrutem de suas promessas. Então, a chave para experimentar essas promessas está na resposta de Deus, que é sempre eficaz. No versículo 11, que na leitura ele menciona que destaca o poder infalível da palavra de Deus, quando ela vai, mas ela não volta vazia. Então ela realiza o que ela deseja, a própria
palavra ela tem esta finalidade. Mas lembrando também que uma atenção que devemos tomar a esse texto, certo? É observar que o capítulo 55 de Isaías é uma profecia messiânica, certo? Quando a gente lê os versículos de 3 a 5, nós devemos observar, principalmente o texto 5, que fala que o descendente de Davi convocará para si nações e elas espontaneamente o buscarão, certo? Pois Deus dará ao Messias, certo? Um líder para todas as nações, conforme está no verso 4. Olha só, li o verso 3, mencionei o verso 4 e agora o verso 5. E chegamos no verso 6, que todas as nações, né, que ao longo da expressão, busque o Senhor enquanto se pode achá-lo e clamem por quanto ele está perto. Então é uma convocação geral que as nações se voltem para o Messias, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, né? E o recorte dado a esta lição, em Isaías 55, acaba fazendo o quê? Um foco na principal promessa, que é um reino futuro, ou seja, um reino messiânico, certo? E devemos saber que este reino ele não está perdido. Devemos buscar ao Senhor de todo o coração. E o mais ideal é que ele diz que nesse texto ele é o imperativo. E esse imperativo devemos buscar ao Senhor, não só nós, mas todas as nações. E o verso 7, ele é tão interessante que diz que deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, o arrependimento ele é essencial para experimentarmos as bênçãos da redenção. Então, embora na Bíblia não tenha essa palavra promessa, quando se faz a promessa, mas sabemos que diante da fala, diante dos textos corroborados, nós temos ali as promessas. O texto aqui é claro, que eu deixo o caminho mau e me converto, nessa conversão eu tenho arrependimento. E este arrependimento ele é um passo essencial para que eu experimente a bênção da redenção. E através desse plano, dessa redenção, eu tenho que confiar nos planos de Deus. Que muitas vezes, o texto deixa bem claro, os meus caminhos, os meus pensamentos não são os caminhos de Deus, eles são totalmente diferentes. Isso também está no versículo 8 e o versículo 9, mas devemos confiar que os planos de Deus são os melhores e mais elevados para a minha vida espiritual. Mesmo que não compreendemos o processo, podemos ter certeza que a sua palavra, a palavra de Deus, ela cumprirá todo o seu propósito. Como eu já citei, ela vai, mas ela não tornará para nós vazia. E o mais ideal é guardar com paciência. As promessas de Deus cumprem num certo tempo, certo? Como uma chuva que desce e não volta sem produzir o seu fruto. Assim é a promessa de Deus. Embora muitos tenham pelejado, tenham morrido sem alcançar as promessas, mas sabemos que uma promessa muito melhor eles alcançarão no futuro, como o próprio escritor aos Hebreus, ele deixou claro para formalizar estas promessas. Então, deixar bem claro, resumindo aqui todos os tópicos, Isaías 55, ele nos mostra que as promessas de Deus estão firmemente enraizadas em sua palavra, que é poderosa e eficaz. Cabe a nós ouvir, buscar e arrependermos e confiar plenamente em Deus. Quando tomamos esses passos, começamos a viver na realidade das promessas que Deus tem para nossas vidas e sempre experimentamos graça, redenção, que Ele grandiosamente e generosamente Ele nos oferece. Meus queridos, logo logo iniciaremos o bloco 2 com o título As Promessas e Seus Fundamentos. Não saia do seu local, que logo logo vamos iniciar esse bloco, e lembrando de nos acompanhar pelas mídias sociais,
pelo nosso canal do YouTube EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Voltamos já. Olá, meus queridos. Agora voltamos ao nosso bloco 2 com o tema As promessas de Deus e seus fundamentos. E aqui mostra as promessas da Bíblia. O autor aqui ele deixa que a palavra promessa está no presente ao longo de toda a Bíblia e vai mostrar muitas das promessas ali baseadas em Abraão, Isaac e Jacó. E essas promessas ela tinham fundamento até ser cumprida em uma nova aliança, quando Jeremias ele fala dessa nova aliança até o cumprimento do Deus Todo-Poderoso que ia realizar todas essas promessas. E mostra que Deus ele é infalível, ou seja, que todas as promessas ela tem alguns atributos, alguns deles incomunicáveis, né, que é a onisciência, a onipotência e a onipresença, e muitos outros atributos, nós vamos ver aqui ao longo da história. Então, as promessas feitas na Bíblia, elas são, aliás, revelações diretas de Deus ao seu povo. Por exemplo, lá em Êxodo capítulo 19, versículos do 4 ao 6, quando Deus disse que a nação de Israel seria sua propriedade peculiar e que a nação de Israel seria um reino sacerdotal. Então, esta era uma promessa que a nação de Israel deixou de cumprir. E hoje a igreja era um sacerdócio real, uma nação santa, mas só que esta promessa de Israel ser um sacerdócio real, isso irá se cumprir. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 1, versículo 5, fala que Deus vai estabelecer um reino de sacerdote. No capítulo 5, versículo 10, fala a mesma situação. E no capítulo 20 de Apocalipse, diz que todo Israel será um reino sacerdotal e verão para ele para sempre. Então, estas são as promessas. Embora não tenha o nome promessa, mas é uma promessa. Então, todas essas promessas centrais na Bíblia englobam uma narrativa de bênçãos materiais quanto espirituais, certo? E eu vou mostrar alguns tipos de bênção narradas na Bíblia que Deus ele zela ou ele vela pela sua palavra, certo? Primeiro, as promessas de Adão e Eva. Lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, que o texto diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a semente e a sua semente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, após o pecado, como nós sabemos, no Jardim do Éden, Deus prometeu que, por meio da sua descendência, da descendência da mulher, viria alguém que derrotaria Satanás, certo? Este frequentemente que é vista como aqui a primeira promessa messiânica. Não tem o nome promessa, mas sabemos que aqui existe uma promessa. Na promessa a Noé, quando nós lemos capítulo 9 de Gênesis, verso do 11 ao 13, o texto diz: e eu convoco, estabeleço o meu pacto, a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então, olha só, Deus prometeu que não mais acabaria com a nação ou com o mundo com água, com o dilúvio. Então, após o dilúvio, Deus prometeu a Noé, certo? E à humanidade que nunca mais destruiria a terra com água. O arco-íris é dado como um sinal, certo? Desta aliança, desta promessa que Deus fez a Noé. Então, esta promessa mostra misericórdia e a paciência de Deus com toda a criação. Quando chega de Noé a Abraão, temos capítulo 12, verso do 1 ao 3, capítulo 15, verso 5, capítulo 22, do verso 17 ao 18, diz que Abraão seria um pai de uma grande nação, que seria a nação de Israel. Seus descendentes possuiriam uma terra prometida, que é Canaã, e através de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Então vemos aqui 3 promessas feitas a Abraão e que vai ter o seu devido cumprimento. Algumas delas se cumpriram na terra e outras vão se cumprir futuramente. Então, o significado dessas promessas formam a base da aliança entre Deus e Israel e prefiguram uma obra de Cristo através que todas as nações serão abençoadas. E esta promessa foi feita
a Abraão. Temos a promessa da libertação de Israel do Egito. Temos também a promessa da lei mosaica, lá em Deuteronômio, quando Deus diz: será que se ouvirdes a voz de teu Deus, tenha cuidado de guardar todos os mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, as bênçãos da lei mosaica são condicionais o quê? A obediência do povo de Israel. Deus promete prosperidade, saúde, segurança, vitória sobre os inimigos, mas também ameaça com maldição caso o povo seja infiel. Então vejamos quantas promessas aqui. Isso está em Deuteronômio 28, versículos do 1 ao 14. Então isso mostra que todas essas promessas de Deus, ela vai ter o seu devido cumprimento. E a Bíblia, ela mostra todas essas promessas feitas ao longo da história. Então tudo que Deus tem feito as promessas na sua Bíblia, como está escrito no seu texto, Ele vai cumprir com a sua palavra. As promessas de um reino eterno que se encontra em 2 Samuel, capítulo 7, versículos do 12 ao 16. Vocês podem aí ir conferindo essas referências para que possamos ter um real significado de tudo que estamos falando aqui. Diz assim: quanto aos teus dias forem completos, certo? Eu levantarei a tua semente depois de ti e estabelecerei o seu reino para sempre. Olha só, para sempre. Então, o significado desta promessa foi feita ao rei Davi e é conhecida como a aliança davídica. Deus promete que um descendente de Davi governaria para sempre, ou seja, passaria de geração em geração. No Novo Testamento, Jesus ele é identificado como o cumprimento desta promessa, que o rei eterno da linhagem de Davi jamais teria fim. E isso, com certeza, tem se cumprido e ainda vai se cumprir. A promessa lá em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 ao 27, de um coração novo. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Então Deus promete transformar o coração do povo, substituindo aquele coração duro, aquele coração rancoroso, aquele coração cheio de amargura por um coração de carne. Isto antecipa a nova aliança em Cristo, onde o Espírito Santo habita nos crentes e os capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Olha, meus queridos, quantas promessas temos na Bíblia a respeito de Cristo, a respeito de Israel, a respeito de uma terra prometida, a respeito do arrebatamento da igreja. Então, todas essas promessas, elas são infalíveis. Deus vai cumprir com a sua promessa. E quando vemos aqui que Deus, o Todo-Poderoso, ele afirma suas promessas, essas promessas de Deus são seus atributos incomunicáveis. Deus ele não precisa dizer eu sou onipresente, porque ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onipresente, todos os atributos que o homem não tem. É tanto que Isaías 43, versículo 13 diz o seguinte: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Olha só que promessa maravilhosa. Então Deus não precisa dizer eu sou todo-poderoso, porque a Bíblia já diz que ele é onipotente. Meus queridos irmãos, obrigado por esse tópico 2. Logo, logo iniciaremos o bloco 3 com os tipos de propósito das promessas de Deus, que são os incondicionais e as condicionais. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o final, nosso bloco 3, com o tema os tipos de propósito das promessas de Deus. Sabemos que Deus ele tem para nos orientar dois tipos de promessas. Uma promessa de Deus é chamado de
incondicionais, outra de condicional. Mas o que isso ela quer dizer para nós hoje? Por exemplo, esses dois tipos de promessa, por exemplo, as promessas condicionais. O que isso quer dizer? É que elas dependem de circunstância do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Exemplo disso, as promessas condicionadas à obediência, aquela que nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 28. Deus deixou bem claro que se Israel obedecesse a sua palavra, guardasse em seu coração, aquilo ali Deus traria prosperidade, traria saúde para a nação de Israel, trazia todas as bênçãos voltadas para o seu povo, mas também tem um exceto. Porém, se vocês não cumprirem todas essas condições que eu coloco perante vocês, se vocês não cumprirem tudo isso, vai vir outra coisa, e esta outra coisa seria a maldição. Então, essas atitudes são chamadas de condicionais, elas dependem da vontade, do tempo ou da atitude humana para elas se cumprirem ou não. Temos também as promessas chamadas condicionais, ou seja, incondicionais. O que é isso? Elas independem das circunstâncias do tempo ou da atitude humana ou de algum destinatário, certo? Exemplo, a própria promessa do Senhor Jesus Cristo, lá em Isaías capítulo 9, verso 6, que deixou bem claro que Jesus nasceria de uma virgem, né? E que o reino de Deus jamais teria fim. Então, todas essas promessas não precisam e nem dependem de homem algum para se cumprir. Deus falou que isso ia acontecer, certo? E isto aconteceu. Isaías fala algo 760 antes do Messias nascer, e quando se cumpriu esse tempo, nasce Jesus de uma virgem, né? Então, essas circunstâncias independem. Por exemplo, outro era o local do nascimento de Jesus. Lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2, fala de um local. Fala, e tu, Belém Efrata, que é pequena entre as outras. Então, isso aconteceu lá em Mateus capítulo 2. Então, todas essas promessas independem da vontade do homem. Por exemplo, o arrebatamento da igreja vai acontecer, não depende de homem algum. A ressurreição dos mortos, todos aqueles que irão subir para o arrebatamento. Então, todas essas promessas, elas independem da vontade do homem. Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Mas, esta é uma condição, se eu sou salvo ou não sou salvo diante dessas promessas. As condições ou a condição já me está proposta. Dizer o quê? A promessa foi feita. Deus, ele vai arrebatar o seu povo. Ele vai redimir o seu povo. Então, essas promessas têm o propósito de redimir não somente a igreja, mas também todo aquele povo que se render, que se buscar e experimentar a boa e agradável vontade do Senhor. Porque essas promessas, como foram lidas, tanto existe promessa para Israel, como também existe todas as promessas para a igreja. Como a gente já falou, diante de todas as bênçãos que Deus prometeu à nação de Israel, mas mesmo assim, embora sejamos abençoados pelo fato de Israel ter desempenhado um papel proeminente na história da salvação, como a gente vê lá em João capítulo 4, quando a gente lê dos versículos 19 ao 24, a gente vê que Israel desempenhou um papel para a salvação fundamental na história. E não é biblicamente correto a gente tomar promessas específicas para Israel e trazer em cumprimento para a igreja. Não, as promessas foram feitas para Israel, mas também as promessas foram feitas para a igreja. Por exemplo, as promessas para a igreja aparecem implícitas, e tem muitas passagens que o Antigo Testamento ela exemplifica ou ela especifica no Novo Testamento, como já foi dita lá em Isaías, quando Jesus nasce, o nascimento de Jesus, quando fala de algo que viria para acontecer, isso acontece no Novo Testamento. Por exemplo, quando Jesus viria montado em um jumento, todas essas promessas, elas caíram de bênção para boas novas, e dependente dessas promessas que Deus fez, ela não precisa de uma condição.
A condição que precisa é se eu sou salvo ou se eu não sou salvo. Então, todas as promessas de Deus, quando Deus fez, Deus estabeleceu algo para a sua igreja. E hoje eu tenho uma promessa condicional. Para mim ser salvo, eu tenho que estar em obediência à palavra de Deus. Mas a promessa que Deus fez lá no Jardim do Éden, de salvar toda uma nação, ou seja, ela é incondicional. A promessa já foi lançada, então ela depende da minha formação. Se eu quero ser salvo ou se eu não quero ser salvo, para que isso aconteça na minha vida. Isso vai acontecer, independente se eu esteja no plano de Deus ou se eu não esteja no plano de Deus. É tanto que David Nicholas, ele diz assim: as promessas de Deus são como estrelas, quanto mais escura a noite, mais elas brilham. Então isso mostra que Deus ele tem tudo já definido através das suas promessas. E as estrelas elas são lindas, porque as promessas de Deus é um ato por meio do qual o Senhor estabelece um compromisso fiel com os seus servos. Isso está escrito lá em Gálatas, capítulo 3, verso 16. Então vejam que muitas as pessoas, Ray Pratchett, ele diz o quê? Lembre-se, a vontade de Deus tem mais a ver com quem você é do que de onde você está, ao coração, do que a geograficamente está posto naquele local. Ou seja, lembre-se, a vontade de Deus, ela não quer dizer que quem você é ou onde você está, mas que você preferencialmente tem que ter um coração totalmente voltado para o Senhor. Então existe também as promessas de Deus, que são, como a gente chama, promessas individuais. Deus também promete, comprometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. E logo mais no decorrer dessa lição, vamos ver como Deus estabeleceu uma aliança com o ser humano, e isto é uma promessa maravilhosa que Deus fez para toda a humanidade. Primeira coisa foi de entregar o seu filho para que eu não merecia ter hoje esta promessa de uma salvação, de uma redenção e de uma reconciliação. Então, meus queridos, obrigado. Lembrem que esta aula e nenhuma outra, ela substituirá a aula presencial aos domingos. Lembrando também de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Obrigado, fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.